Olá, galera. Ó, de novo, o mais bonito de todos, né? Eu já era lindo, hoje acordei mais lindo ainda, né? Veio falar com vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial e, automaticamente, né, nós temos que entender as causas, os antecedentes desse conflito. Na verdade, a Primeira Guerra Mundial vai desde 1914 a 1917, só que é muito importante citar que, por mais que você faça uma cronologia, tanto antes dessa cronologia como posterior a ela, nós vamos perceber que a coisa ainda, né, teve consequências, teve causas, é todo um processo. Então a gente não pode acreditar que a Primeira Guerra Mundial é fruto apenas, por exemplo, com o seu estopim, que foi a morte do Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro, né? É importante, né, destacar nesse processo que quando a gente está falando da Primeira Guerra Mundial, né, ela é uma guerra ainda consequência das unificações tardias por parte da Alemanha e da Itália e do imperialismo europeu ou neocolonialismo, sobretudo. Por quê, pessoal? Porque, na verdade, quando nós estamos trabalhando o imperialismo, esse imperialismo ele levou a partilha da África e da Ásia. Nós vamos comentar num vídeo anterior, tá ok? Então, pessoal, o que acontece? O imperialismo acentuou as rivalidades. Assim como também, né, a derrota da França na Guerra Franco-Prussiana levou à perda do território da Alsácia e da Lorena, que era rico em carvão, para a Alemanha, ou seja, acentuou ainda mais essas rivalidades. Nós temos também tensões nacionalistas, sobretudo porque nós temos um princípio de grande estabilidade política e social, né, nos estreitos de Bósforos e Dardanelos, que eles eram controlados pelos turcos. Esses canais era o centro do caso das tensões entre a Rússia e a Áustria, né? Ou seja, por quê? Porque a partir de 1844 os russos estavam impedidos, né, de transitar, né, com seus navios por ali, né? E essa, inclusive, ficou conhecida como a questão dos estreitos. No intuito de equacionar tais problemas, os russos propuseram um princípio chamado de panslavismo, ou seja, a união de todos os povos de origem eslava da Europa Oriental. Formar, a partir dessa consciência cultural, patriótica, nacionalista, um bloco, podemos até assim dizer, né, e a partir dessa conotação ideológica, colocar seu plano em prática e equacionar esse problema. Pessoal, não foi só a Rússia que adotou esse princípio nacionalista, a Alemanha também com o pan-germanismo, ou seja, a união de todos os povos germânicos. Percebo que aos poucos, isso mais à frente inclusive influencia o Adolf Hitler, porque ele já está nessa Primeira Guerra Mundial lutando ao lado da Alemanha, mas o que eu quero destacar para vocês é que vocês percebam que esse princípio é um princípio que vai defender uma Alemanha superior, uma cultura superior germânica em relação às outras. É um princípio etnocêntrico, é um princípio eurocêntrico e que deveria ser colocado em prática porque isso estimularia o levantar da sua bandeira e não somente isso. Isso estimularia também a consciência patriótica, a tomada de consciência de cada um dentro da sua nação em defender o seu território contra possíveis invasões estrangeiras, possíveis ameaças. Nós também tivemos ainda o revanchismo francês, que nem eu mencionei anteriormente, ou seja, esse revanchismo está totalmente atrelado após a derrota da França em 1871 na Guerra Franco-Prussiana, ou seja, ela perdeu o território da Alsácia e da Lorena, que ele era um território muito rico em minérios de ferro e carvão, e eles queriam a retomada desse território e a crise do Marrocos, que era um território que era disputado entre a França e a Alemanha em 1905, e na verdade, após a conferência estabelecida em 1906, nós vamos perceber que a maior parte do território ficou em relação à França do que à Alemanha, e isso suscita, né, um interesse, né, revanchista, né, uma consciência revanchista por parte da Alemanha, né? E isso é muito interessante, porque percebam que nós temos um cenário que a historiografia chama de paz armada. Pessoal, o que é a paz armada? Apesar de um cenário de total tranquilidade, as potências já estavam se armando para um conflito em escala mundial que já era muito próximo. Até porque você não entra numa guerra de qualquer forma, de qualquer jeito, né? Você não age numa guerra sem qualquer princípio, sem qualquer conotação política ou ideológica. E por conta disso, durante o conflito e antes dele, nós vamos ter a formação das alianças. Quais são as formações de alianças que nós vamos ter? A famosa Tríplice Aliança e Tríplice Entente.
A Tríplice Aliança vai ser formada pela Alemanha, Itália, o Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente pela França, Inglaterra e Rússia. Posteriormente, os Estados Unidos entram em 1917 ao lado da Tríplice Entente. Pessoal, o que é importante para você entender? Quando nós tivermos o estopim, nós vamos ter um conflito que vai se deflagrar. Todavia, é importante mencionar também que um dos outros fatores que estava sendo discutido é a crise, a questão balcânica. A intenção da Alemanha em construir uma estrada de ferro que ligasse Berlim a Bagdá, no intuito de explorar também o petróleo já do Oriente. Perceba que o petróleo já é fonte de cobiça no início do século XX, né? Mais à frente, a gente, quando comentado sobre o Oriente Médio, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso aí. E aí, pessoal, quando o Francisco Ferdinando for assassinado, ele enquanto herdeiro do Império Austro-Húngaro, né, nós vamos ter o conflito se deflagrando e nós vamos ter duas fases desse conflito, pessoal. Quais seriam as duas fases? A guerra de movimento, ou seja, uma guerra de expansão, sobretudo por parte inicialmente da Alemanha, e a guerra de trincheiras, que já foi muito bem mostrado para vocês aí jogos clássicos de Play 4, Xbox, aí pegando aí, por exemplo, Call of Duty, Battlefield, por exemplo, Sniper Elite, Medal of Honor, ou Medalha de Honra, perdão, desculpa, que abordam justamente essa temática. Pessoal, na verdade, a Guerra do Movimento foi a tentativa inicial da Alemanha de se expandir para a França. Ela invade, porque ela tinha interesse de primeiro pegar a Alemanha e posteriormente a Inglaterra para que ela possa ter a frente oriental. Esse princípio de invasão da França e busca de invadir a Inglaterra para posteriormente a Rússia ficou conhecido como Frente Ocidental. Depois nós tivemos o que nós chamamos de Frente Oriental, ou seja, a tentativa do Império, né, de invadir, no caso, o Império Russo, né, e também posteriormente o ataque russo, que vai ser detido pelas tropas alemãs nos lagos Mazurinos e Tannenberg. Outra questão que eu acho que é muito importante vocês entenderem o que são essas trincheiras. As trincheiras, na verdade, são lugares construídos estratégicos para que você pudesse pegar o inimigo de surpresa e, a partir disso, fazer uma ofensiva relâmpago. E outra questão que eu acho que é importante. Nós temos um ano que é muito emblemático na Primeira Guerra Mundial, que é 1917. Pessoal, 1917 são dois movimentos muito históricos. Primeiro, a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial com a assinatura do famoso Tratado de Brest-Litovsk, feito pelo Vladimir Ilyich Lenin. Pessoal, por quê? Porque a Rússia estava passando pelo seu processo revolucionário, que nós vamos discutir aqui. Então, se a Rússia estava passando pelo seu processo revolucionário, eu tinha que automaticamente adotar uma saída, porque ela estava tendo sucessivas derrotas. O exército russo era muito fraco. E por conta disso, nós vamos ter ela saindo da guerra, e inclusive essa foi uma das medidas adotadas pelo Lenin no que nós chamamos de Tese de Abril, paz, pão e terra. Pessoal, uma coisa que é muito importante para vocês entenderem, a saída da Rússia levou a entrada dos Estados Unidos ao lado da Entente, porque os Estados Unidos tinham interesse de derrubar, sobretudo, a Alemanha, né, e os seus parques industriais que poderiam fazer a frente em relação à questão do capitalismo, né, em questão de concorrência, né, eu tinha que eliminar essa concorrência. E aí, por conta disso, muda-se o rumo, já que nós tínhamos um rumo mais caminhando com vitória pró-Alemanha e suas alianças. Os Estados Unidos entram lá da Entente, oferecem medicamentos, armamentos, exército, ou seja, infraestrutura básica para a Tríplice Entente, e ela consegue reverter o conflito. Por conta disso, nós vamos ter os famosos 14 pontos de Wilson, que era presidente dos Estados Unidos, né? Isso é importante, já em 1818, que vai estabelecer o fim das negociações e cláusulas secretas entre todos os acordos internacionais, a liberdade de comércio e navegação em todos os países, né? A aplicação do princípio das nacionalidades para equacionar o problema da Península Balcânica e dos povos Áustria e Hungria, a criação da Liga das Nações. Esse tópico dos 14 pontos, de Wilson, é o mais importante. Por quê? Porque a Liga das Nações vai exercer a função que hoje exerce a ONU, a Organização das Nações Unidas. Ou seja, na verdade, a Liga das Nações ela é criada para fazer o quê? A diplomacia. Vamos evitar novos conflitos em escala mundial
por meio da diplomacia. Que quando começar a Segunda Guerra Mundial, essa Liga das Nações vai falir, porque ela não consegue equacionar e resolver um novo conflito de escala mundial, que vai ser a Segunda Grande Guerra. E não só isso, o mais importante, o Tratado de Versalhes, que vai dizer que a Alemanha é considerada a grande e única culpada da Primeira Guerra Mundial. E não somente isso, ela vai perder territórios como da Alsácia e Lorena, que volta a pertencer à França, ela vai pagar altas indenizações, ela vai também perder a presença de um exército permanente. Por conta disso, isso suscita sentimentos revanchistas dentro do território alemão e deflagra e acentua a crise econômica, uma crise de subprodução, subconsumo, hiperinflação, aumenta a dívida externa dela, nós vamos ter uma intensificação dos desempregos, da fome, da pobreza, da miséria, e não só isso, as crianças brincavam de castelinho na rua com dinheiro, porque o dinheiro perdeu seu valor. Às vezes uma grande quantidade de dinheiro não fazia nem com que você pegasse um pedaço de pão, 1 quilo de carne. Tá ok, pessoal? Grande abraço, depois nós voltamos.